Oi, gente. Meu nome é Tatiana. A gente vai conversar um pouquinho sobre as vitaminas hoje, tá? Então, gente, vamos dar uma denominação geral. São substâncias orgânicas complexas de diferente classificação química encontradas em alimentos, geralmente em quantidade pequena, e indispensáveis no metabolismo animal ou vegetal. Então, é exatamente o que está escrito. As vitaminas são encontradas em pequenas quantidades. A gente precisa, na verdade, de pequenas quantidades dessas vitaminas, mas elas são indispensáveis ao nosso metabolismo. É importante a gente chamar a atenção aqui que o refinamento, o método de cozimento de determinados alimentos acabam perdendo, fazendo com que essas vitaminas sejam perdidas. E aí a gente acaba tendo deficiência vitamínica em função disso. E essa carência das vitaminas podem ocasionar algumas doenças. E as vitaminas, elas são classificadas de acordo com a sua solubilidade em água, ou seja, elas podem ser hidrossolúveis ou podem ser lipossolúveis. Então, nós temos, dentro das vitaminas hidrossolúveis, o complexo B e a vitamina C, que devem ser fornecidas regularmente, elas não são, de modo geral, não são armazenadas, o excesso dela é eliminado na urina. Já as vitaminas lipossolúveis, a D, a E e a K, elas são vitaminas que podem ser armazenadas e o excesso delas, especialmente da vitamina A e da D, podem causar intoxicação, doenças. E como que elas atuam? Principalmente as enzimas do complexo B atuam como coenzimas. Elas são indispensáveis para a atividade enzimática. Então, vocês devem lembrar que no metabolismo, uma série de enzimas precisam de coenzimas, de cofatores orgânicos, que é o caso da vitamina. E as vitaminas, muitas delas participam desse processo. Algumas delas são antioxidantes e algumas delas têm função hormonal. E a gente vai ver. Então, gente, vamos abrir só um parênteses para falar sobre álcool e vitaminas. Sabe-se que o álcool causa desnutrição, até porque o álcool ele traz energia, mas ele não traz nutrição, né? Então, a pessoa acaba comendo muito mal. Então, exatamente existem, né, a desnutrição causada pelo álcool podem ser classificadas de duas formas. A primária, que é exatamente essa, quando a dieta está inadequada, e a secundária, que é quando o álcool pode afetar a disponibilidade dos nutrientes, e aí por vários mecanismos, né? Ou pela própria absorção, que vai ser deficitária, ou por um dano hepático, onde a gente não consegue metabolizar aquela vitamina, nem estocar aquela vitamina. Então, nós temos várias consequências causadas pelo alcoolismo. Então, agora a gente vai falar um pouquinho das vitaminas lipossolúveis. Como a gente já comentou antes, essas vitaminas lipossolúveis são aquelas solúveis em gordura, e são elas a A, a D, a E e a K. No geral, como a gente já falou, são solúveis em lipídios, podem ser armazenadas, o excesso pode causar intoxicação. A gente também já comentou que para serem absorvidas é necessário lipídio e bile, então elas são absorvidas lá no intestino, na digestão de lipídios. E para serem transportadas no sangue, elas precisam de lipoproteínas ou proteínas específicas que atuam no transporte dessas vitaminas. Dentro das vitaminas lipossolúveis, a A, a D e a K são armazenadas no fígado, enquanto que a vitamina E é praticamente armazenada toda ela no tecido adiposo. Aqui é só um esqueminha para ilustrar que se a gente tem uma má nutrição, a gente causa uma hipovitaminose que pode causar doenças. Por outro lado, essa hipovitaminose com ingestão exagerada de suplementos de vitaminas pode até causar uma overdose, causando uma hipervitaminose. Essa hipervitaminose, como a gente comentou, acontece com as vitaminas A e vitamina D, que funcionam como uma intoxicação, esse excesso dessas vitaminas.
Por outro lado, aquelas vitaminas que a gente comentou aqui, principalmente as hidrossolúveis, são excretadas na urina, o excesso. Aqui, por outro lado, se a gente tem uma nutrição adequada, tudo bem, a gente vai ter o requerimento satisfatório de vitaminas. Da mesma forma que se a gente ingerir a quantidade correta dessas vitaminas, a gente também vai ter uma quantidade satisfatória dessas vitaminas. Então, vamos começar a falar das vitaminas lipossolúveis, começando com a vitamina A. A vitamina A pode ser de origem animal, na forma de retinol, na verdade de palmitato de retinol, que é encontrado em animais, e dos carotenoides. Os carotenoides são aqueles pigmentos amarelados de alguns vegetais, principalmente esses vegetais que são amarelos, alaranjados, como a cenoura, a abóbora, mas também presentes em menores quantidades em vegetais verdes escuros, como por exemplo a couve. Dentro desse grupo de carotenoides que a gente tem o principal carotenoide, que é o beta-caroteno. Ele é o que tem maior atividade como vitamina A. Então, só para a gente ilustrar aqui, o beta-caroteno ingerido, né, dessa alimentação, ele lá no intestino vai ser clivado e quando ele for clivado, aí sim ele vai se tornar retinal, retinol e ácido retinóico, que são, na verdade, a forma ativa da vitamina A. É importante a gente falar que o beta-caroteno, já que nós falamos que o beta-caroteno é de fato aquele dos carotenoides que mais possui atividade como vitamina A, ele é chamado de provitamina A, justamente porque ele precisa daquele processamento no intestino para formar o retinal, retinol, ácido retinóico, que são as formas ativas, como nós falamos. Mas ele, nessa forma de provitamina, ele é muito importante porque o beta-caroteno ele funciona como antioxidante. Ele desempenha um papel importante sequestrando os radicais livres dos tecidos. Então, além dele ter essa função como precursor da vitamina A, né, uma provitamina, ele, na sua forma de beta-caroteno, funciona também como um antioxidante importante. Então, gente, o beta-caroteno, como a gente já falou, é o carotenoide mais abundante e mais eficiente. Como a gente já falou, presente naqueles vegetais amarelos, né, verdes escuros. E quando ele chega lá no intestino, ele vai sofrer a clivagem enzimática, formando 2-retinal. É importante a gente ressaltar que essa conversão de beta-caroteno a retinal e, consequentemente, a retinol, que a gente já vai ver, ela é ineficiente. A atividade de vitamina A dos beta-carotenos é 1/6 aproximadamente da do retinol consumido diretamente da alimentação. Existem mais de 600 carotenoides conhecidos e aproximadamente uns 50 podem ser precursores da vitamina A, mas mais uma vez lembrando que o beta-caroteno é o mais abundante e o mais eficiente. E uma das funções dessas formas ativas da vitamina A é importantíssima como componente do pigmento visual dos bastonetes. E essa forma que é importante para os pigmentos visuais é encontrado na rodopsina. E é nessa forma de cis-retinal. O retinal ele pode ser encontrado, de acordo com a isomerização, em cis-retinal ou transretinal. Percebam que essa diferença é simplesmente em relação à posição relativa dos carbonos, entre os carbonos 11 e 12. Mas é essa forma aqui, a cis-retinal, que é encontrada na rodopsina. Vamos falar um pouquinho melhor no próximo slide. Então, chegando aqui, o que a gente tem? Como é que funciona aqui a visão? A rodopsina, que é encontrada nesses bastonetes da retina, ela é formada pelo cis-retinal mais opsina. Então, vocês percebam aqui nessa figura que a gente tem a opsina
E aqui no meio, essa parte mais rosada aqui, é o cisretinal, que é encontrado na retina, né? A rodopsina encontrada nos bastonetes da retina. E aí, o que vai acontecer? Quando incide a luz, acontece uma isomerização desse retinal. E quando acontece essa isomerização desse retinal, ele passa a ser transretinal. Então, ele antes era cisretinal ligado à opsina, formando a rodopsina. Uma vez que a luz incide, a gente sofre essa isomerização e aquele cisretinal se torna transretinal. E uma vez que ele se torna transretinal mais opsina, eles se separam, eles se desligam. E aí o transretinal é liberado da opsina. E aí a gente tem a visão propriamente dito. Só que acontece o seguinte, se esse transretinal não se tornar um cisretinal e reconfigurar, né, e formar novamente aquela rodopsina, né, a opsina mais o cisretinal, a gente ficaria cego, certo? Então, na verdade, existe mais uma enzima aqui que vai converter, mais uma isomerase que vai converter esse transretinal em cisretinal novamente e regenera aquela rodopsina colocada aqui, formando novamente a rodopsina. Então, gente, é importante, cisretinal ligado à opsina é a rodopsina, com a luz incidindo. A cisretinal, ela é isomerada a transretinal, que desliga da opsina, que por sua vez, para a gente restaurar a rodopsina, a gente precisa da ação de outra enzima, outra isomerase, que vai transformar o transretinal em cisretinal, e aí eles se ligam, formando novamente a rodopsina, tá? É retinal, tá, gente? É importante a gente lembrar que os bastonetes são responsáveis pela visão na penumbra. Então, quando a gente está naquela meia luz assim, é onde a gente ativa, né? Isso tudo aqui vai acontecer, tá? E a visão acontece. Então, gente, a gente comentou que todo beta-caroteno vai ser processado, entre aspas, lá no intestino. Então, toda essa cascata de reação vai começar no intestino delgado, com a ação de uma determinada enzima, que vai transformar o beta-caroteno em 2-retinal, né? Lembra que a gente conversou isso. Essa enzima, ela atua principalmente lá no intestino e no fígado. Então, no fígado, as reservas que a gente tem da vitamina A também podem ser convertidas a retinal. Sua atividade é importante, pois determina quais são aqueles carotenoides que de fato serão transformados em vitamina A. Claro, porque tem, como a gente já comentou, existem carotenoides que não têm ação de vitamina A. Então, o que vai acontecer? O retinal sofre ação de outras enzimas formando o retinol. É importante dizer que o retinol também pode formar retinal, tá? E o retinol, o que acontece com o retinol? O retinol ele vai penetrar no interior da célula hepática, vai sofrer reesterificação com ácidos graxos de cadeia longa, formando os palmitatos de retinol, e incorporados aos quilomicrons, por onde são transportados até os órgãos-alvo, incluindo o fígado, onde ele pode ser armazenado, na verdade, onde ele é armazenado. Então, gente, vocês lembram quando vocês deram digestão, que vocês comentam, que a gente comenta, né, que quando os lipídios são todos processados pelas lipases, pelas outras enzimas pancreáticas e que formam aquelas micelas, mas que no fim de tudo, ali dentro das células intestinais, há a reesterificação desses produtos da digestão de lipídio, né, formando novamente triacilglicerol, éster de colesterol, os fosfolipídios, vocês lembram? Então, da mesma forma, há
a formação desse palmitato de retinol, que é justamente o retinol ligado a esse ácido graxo de cadeia longa, que é desta forma que ele é transportado pelos quilomicrons para ser armazenado. Tá legal? E também temos a formação do ácido retinóico. Retinol forma retinal, que vai formar o ácido retinóico. O ácido retinóico é quem tem aquela função que a gente diz hormonal da vitamina A. Então, o que vai acontecer? Quando a gente forma o ácido retinóico, diferente daquela retinol e retinal, ele não volta a ser retinal. Uma vez que se torna ácido retinóico, essa forma de ácido retinóico é irreversível, tá? No organismo. E qual a relevância, né, do ácido retinóico? Na verdade, o ácido retinóico ele é importantíssimo. O que vai acontecer? Quando há necessidade, né, de produção desse ácido retinóico, como a gente já comentou, o fígado é a principal reserva, né, na forma de retinol, né, esterificado, então ele vai enviar para as células que têm necessidade da vitamina A nos seus diferentes formatos. Na visão, como a gente já viu, é a forma de retinal, chega lá o retinol é convertido a retinal e vai exercer a sua função. Aqui a gente tem a formação do ácido retinóico, que por sua vez tem aquela função hormonal da vitamina A. Então, o que vai acontecer? O ácido retinóico, ele tem função biológica de estímulo da transcrição do RNA, como se fossem fatores de transcrição. Na verdade, funcionam como fatores de transcrição. Eles vão lá no núcleo chegar para o DNA e falar, olha, produz RNA mensageiro para que haja formação depois de proteínas que estejam envolvidas em várias funções biológicas, né? Diferenciação, crescimento, reprodução, desenvolvimento das células, inclusive as células do sistema imune. E um exemplo bem interessante aqui, que todo mundo sempre se questiona, por que usa ácido retinóico para a pele? Porque ele controla a expressão do gene da queratina na maior parte dos tecidos epiteliais do corpo. Então, a queratina é justamente a gente produz na pele, né? Então, quais são, de fato, as funções da vitamina A? Então, essas 4 aqui, a diferenciação dos tecidos epiteliais, secreções de mucosa, diferenciação e manutenção do tecido esquelético, a espermatogênese, desenvolvimento e manutenção da placenta, é dado pela função do ácido retinóico, ou seja, aquela parte hormonal, função hormonal da vitamina A. E já o retinal na função da visão. O retinol, ele praticamente não tem função direta. Na verdade, ele é mais uma forma de armazenamento dessa vitamina, tá? E aqui nós temos as principais fontes, né? As principais fontes de vitamina A são esses vegetais e legumes de cor amarelada, né? Meio abóbora, assim, como, por exemplo, a cenoura, vegetais de folhas escuras, como a gente já falou, o espinafre, couve. O fígado, que é a principal fonte de reserva de vitamina A, justamente porque se a gente vai comer um fígado animal, é onde a gente tem a reserva da vitamina A, né? Ovos e, mais uma vez, as doses diárias necessárias são de aproximadamente 600 microgramas, lembrando que 1 micrograma de beta-caroteno não equivale a um retinol, e sim a uma quantidade menor de retinol. Então, é necessário um consumo de mais beta-caroteno para se chegar à quantidade necessária de retinol, ok? Então, gente, a deficiência da vitamina A pode se dar por quê? Por desnutrição, né? Por doença hepática grave, porque essa pessoa armazena a vitamina ali, se tem uma deficiência grave, se tem uma doença hepática grave, vai ter deficiência na vitamina A. Ou uma má absorção de gorduras, e a gente já falou até aqui por quê.
né? Porque elas são absorvidas, são lipossolúveis, absorvidas junto com os lipídios. E essa deficiência é deficiência em quê, né? Pode causar o quê? A cegueira noturna, porque a gente já comentou, né, que os bastonetes, que são responsáveis pela captação de baixa intensidade de luz, né, aquela visão noturna, visão na penumbra. Então, o que vai acontecer? Esses bastonetes, se você não tem a vitamina A, esses bastonetes acabam que eles vão ser degradados, e uma vez degradados, nessa degeneração dos bastonetes, vai levar uma destruição da retina. E essa destruição da retina, como consequência, pode causar uma cegueira permanente no indivíduo, tá? E essa deficiência de vitamina A também pode ocasionar opacidade da córnea, até uma doença chamada xeroftalmia, que é causada pode ser causada pela deficiência da vitamina A. Além disso, como a gente já comentou em relação ao ácido retinóico, problemas no crescimento e diferenciação de células epiteliais. Então, aqui só ilustrando a xeroftalmia, né? Aqui mostrando a opacidade, aqui mostrando uma necrose da córnea. E após o tratamento, a gente observa já que a córnea dessa aqui não está mais opaca, como estava aqui, e a diminuição daquela necrose da córnea após o tratamento com vitamina A. E a toxicidade da vitamina A pode levar ao quê? Como a gente já falou, nós temos, né, a toxicidade para quando as vitaminas são lipossolúveis, ou seja, o excesso dessas vitaminas, mas essas vitaminas em excesso, como a gente também comentou, dificilmente podem ser causadas pelo excesso de alimentação, e sim pelo excesso de suplemento. Então, tomar suplementos sem controle, sem uma prescrição médica, pode ser problemático. E pode acarretar o quê? Um problema na pele, essa pele seca aqui, com coceiras. Pode causar um problema hepático, justamente por ela ser armazenada lá, até mesmo uma cirrose. E como a gente comentou, das funções do ácido retinóico, uma possibilidade até de má formação congênita. Ok, gente? Então, vamos passar para a próxima vitamina. O próximo que a gente vai falar é a vitamina D. A vitamina D, ela pode ser obtida na dieta tanto das plantas, na forma de ergocalciferol, que é a vitamina D2, quanto de animais na forma de colecalciferol, que é a vitamina D3. No entanto, gente, apesar da gente obter parte da vitamina D por fontes alimentares, como a gente acabou de falar, na vegetal e animal, a principal fonte de vitamina D que nós obtemos vem de um precursor endógeno, que é esse 7-deidrocolesterol, que é o intermediário do metabolismo do colesterol, que ele vai ser convertido, aquela vitamina D3 que a gente acabou de falar, o colecalciferol, na derme em vitamina D. E isso é feito com exposição de luz ultravioleta num determinado espectro de comprimento de onda, tá? Então, o que a gente tem? Esse 7-deidrocolesterol, na ação do Sol, vai conjugar pontes de hidrogênio e, consequentemente, vai formar a vitamina D3. Importante dizer que essa vitamina, a forma ativa da vitamina D3, ela é armazenada no fígado na forma de éster de vitamina D3, tá bom? Então, gente, apenas 10 a 20% da vitamina D necessária é de fato proveniente da dieta. O restante todo é sintetizado por exposição solar via endógena pelo precursor que a gente já comentou, que é o 7-deidrocolesterol, que é sintetizado nas glândulas sebáceas da derme e da epiderme, e a gente já conversou um pouco sobre isso. Mas existem alguns fatores que podem influenciar a produção da vitamina D via endógeno. Um deles é o comprimento de onda, então a gente precisa
tomar o sol naquele comprimento de onda, então para estar nesse comprimento de onda vai depender da época do ano, da geografia do local, do ângulo que a luz solar está batendo aqui na Terra, enfim. Mas aqui no Brasil, embora pareça controverso, o horário para a produção de vitamina D ideal é justamente o horário desse ângulo, é de 10 às 3 da tarde. O que se é preconizado é que indivíduos nesse horário fiquem 15 a 20 minutos tomando sol, o rosto sempre protegido, mas os braços e as pernas de preferência sem nada, né, segurando, e que tome esse sol para que haja produção da vitamina D. A pigmentação da pele. Por quê? Porque a melanina ela compete pelo fóton do UVB. Então, se ela compete pelo fóton do UVB, o que vai acontecer? Vai diminuir a disponibilidade para aquele precursor, o 7-deidrocolesterol. Então, quanto mais melanina, mais tempo é necessário para produção da vitamina D, justamente por conta dessa competição com os fótons de UVB. Então, a pessoa vai precisar ficar em torno de 30 minutos a 40 minutos no sol, tá? Esqueci de falar que há um grupo médico que diz que, tirando esses horários, né, de 10 a 15, que se você ficar em torno de 1 hora em outros horários, antes das 10 e depois das 3, seria a mesma coisa. Mas ainda não se sabe ao certo se isso funciona bem. Voltando aqui. E um outro fator que pode influenciar é a idade. Porque o que acontece? À medida que a gente vai ficando mais velho, a gente tem uma diminuição da derme e da epiderme. Então, se você tem uma diminuição da derme e tem da epiderme, consequentemente, você vai diminuir o 7-deidrocolesterol. Então, você acaba tendo maior deficiência de vitamina D. Bem, a vitamina ela é tida como moléculas que apresentam função do tipo hormonal. E a forma ativa da vitamina D é a forma de 1,25-dihidroxicolecalciferol, ou calcitriol. É a molécula ativa, é ela quem vai ser importante para interagir com o DNA, modular a expressão gênica, ligar-se a proteínas receptores intercelulares, e a gente vai ver isso, tá? Então, gente, a vitamina D, na forma ativa, ela precisa ser hidroxilada 2 vezes, como a gente comentou agora. Então, como é que isso funciona? Primeiro, a vitamina D proveniente da exposição solar, tanto quanto as provenientes da dieta, que vão ser transportadas junto com os quilomicrons, vão ser armazenadas no fígado. E aí, o que acontece? Na ausência de cálcio, há necessidade de aumentar essa quantidade de cálcio no sangue. O cálcio, a gente perde, né, cálcio durante o dia, na urina, nas fezes. E o cálcio, ele é muito importante para a sinalização celular, porque ele sendo então necessário para a manutenção de diversas funções metabólicas. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa repor esse cálcio perdido, como a gente comentou. E esse cálcio é absorvido aonde? Ele é absorvido no intestino. Só que ele é uma molécula de solubilidade muito baixa em água. Então, a vitamina D acaba fazendo o quê? Estimula a produção de proteínas para atuar no intestino de maneira que lá prendam esse cálcio, entre aspas, para que haja, então, a absorção desse cálcio. Então, quando chegamos lá nos rins, existem 2 fatores principais para sinalizar a segunda hidroxilação. Tanto a diminuição do fosfato sérico, quanto o aumento desse hormônio chamado paratormônio. O
que acontece? As glândulas paratireoides, elas são responsáveis por essa regulação do nível de cálcio no sangue. Então, com cálcio baixo, ela produz esse hormônio esse paratormônio, que vai chegar lá nos rins e estimular a produção de uma enzima que vai fazer essa segunda hidroxilação para formar, então, esse 1,25 de hidroxicolecalciferol. E aí, uma vez que essa a vitamina D está lá ativada, existem duas formas, duas maneiras para ela poder agir. Uma, indo para o intestino, onde, chegando lá no intestino, vai ter o aumento da absorção de cálcio e fósforo, com o quê? Com a sinalização de uma série de genes, produzindo uma série de proteínas que serão responsáveis, como a gente já comentou antigamente, por segurar esse cálcio e absorver esse cálcio e aumentar, então, a absorção dele, e tanto o cálcio quanto o fósforo, quanto ela pode sinalizar para o osso, para que o osso libere esse cálcio, o cálcio do osso. É importante dizer que, assim, no osso, a gente tem uma reserva de cálcio no osso e que não tem nenhum problema, né? Isso é comum, que não vai alterar em nada a densidade óssea. Então, a curto prazo, havendo necessidade de cálcio, a gente mobiliza o cálcio do osso. E a médio prazo, a gente vai para o intestino, a vitamina D, sinalizando para que outras proteínas sejam produzidas de maneira a absorver o cálcio e aumentar os níveis dele no sangue. E esses níveis séricos de cálcio e de fósforo normais são responsáveis, então, a gente até comentou, pelas funções metabólicas, funções neuromusculares e a saúde óssea, tá? Então, gente, o que vai acontecer? Com uma diminuição do cálcio plasmático, o que a gente vai ter? Um aumento da produção desse hormônio paratireoide, que vai, por sua vez, estimular a segunda hidroxilação, formando o 1,25 de hidroxicolecalciferol, que é a forma ativa, que vai mobilizar o cálcio a partir do osso, né? Disponibilizar esse cálcio, e que, por sua vez, tanto o 1,25 quanto esse hormônio paratireoide são responsáveis pelo aumento da reabsorção renal do cálcio, assim como uma diminuição dessa excreção renal do cálcio, que é óbvio, se vai reabsorver mais cálcio, você tem que diminuir a excreção desse cálcio. E a vitamina D, nessa forma ativada de 1,25 de hidroxicolecalciferol, também vai absorver, vai estimular a maior absorção de cálcio a partir do intestino, que, como consequência, a gente vai ter o quê? O aumento do cálcio plasmático. Então, gente, as principais funções da vitamina D. Na verdade, a principal função da vitamina D é a manutenção dos níveis plasmáticos de cálcio. E a gente acabou de ver que ela é necessária para a absorção do cálcio e do fósforo no intestino, para mobilizar esse cálcio a partir dos ossos e ainda para reabsorver cálcio nos rins sempre que houver necessidade, né? E como consequência disso tudo, ou seja, como consequência dessa manutenção do equilíbrio de cálcio na nossa corrente sanguínea, a gente acaba segurando o funcionamento correto dos músculos, dos nervos, crescimento celular e utilização de energia. A gente também falou um pouco disso. E esse terceiro item aqui, na verdade, é um terceiro item que tem mostrado algumas pesquisas mostrando que a vitamina D, além de tudo, pode estar envolvida na secreção de insulina, na síntese daquele paratormônio, na produção da secreção e desses hormônios tireoidianos e ainda no sistema imune. Quer dizer, a vitamina D, cada vez mais,
tem havido estudos em relação a ela. Inclusive, eu acho que nessa época de pandemia, talvez vocês tenham escutado, que a vitamina D poderia ajudar, né, nos sintomas da Covid-19. Então, possivelmente, né, uma atuação dela no sistema imune, tá? Então, gente, as principais fontes, né, de vitamina D: fígado, peixes gordurosos, atum, sardinha, manteiga, alguns tipos de cogumelo, leite, ovos de galinha. Então, são as principais fontes de vitamina D. E essas fontes já animais, né, a maioria, né, vocês percebam que são fontes animais, elas são na forma da ingestão, na forma de extra de vitamina D, que é a forma já armazenável lá no fígado, tá? A deficiência da vitamina D é consequência justamente da desmineralização óssea, que em crianças causa raquitismo e nos adultos osteomalácia. Mas basicamente é o quê? É um aumento na porosidade óssea, que vai acabar causando um ou outro, e uma diminuição, no caso dos adultos, da renovação óssea, e no caso das crianças, do crescimento ósseo, causando, então, esse problema. Então, gente, o excesso de vitamina D, ou seja, a hipervitaminose, ela pode causar toxicidade. E essa toxicidade pode causar desde cálculo renal até mesmo a morte, passando por danos permanentes nos rins, retardo do crescimento e até calcificação dos tecidos moles. Importante dizer que essa hipervitaminose não está associada a uma sobreexposição ao sol, porque qualquer excesso de vitamina D é transformado num componente inerte, em compostos inertes. Então, esturricar no sol não adianta no que diz respeito à produção de vitamina D. Então, é recomendado a ingestão diária para adulto de aproximadamente 5 miligramas, para bebês de até 6 meses um pouco mais, e para crianças e mulheres amamentando ou grávidas, em torno do dobro, 10 miligramas, tá? Então, gente, vamos falar um pouquinho da vitamina E. Então, a gente tem aqui, ó, a importância da vitamina E nos seres humanos só foi aceita recentemente, dado que a sua deficiência não se manifesta numa doença de deficiência vitamínica generalizada e bem reconhecida, tal como escorbuto ou raquitismo. A ciência apenas começou a reconhecer a importância da vitamina E relativamente tarde. Então, o que isso quer dizer? Na verdade, como a vitamina E, a deficiência dela, da vitamina E, não causa uma doença específica muito clara associada a ela, como a gente acabou de ver, o raquitismo muito associado, né? Então, ela acabou que foi uma das vitaminas que foram não descobertas, mas assim, o valor delas foi descoberta mais tarde. Não sei se vocês já repararam, mas muitos cremes para pele têm vitamina E. E por quê? Né? Porque a vitamina E é um potente antioxidante de lipídio. E essa vitamina E ela é formada por um grupo dos tocoferóis e tocotrienóis. Então, na verdade, esses são os componentes desses tocoferóis e tocotrienóis, na verdade aqui mostrando os tocoferóis, e dizendo que o alfa-tocoferol é um desses componentes mais ativos, ou seja, é o que mais tem função de vitamina E. Então, gente, como nós acabamos de falar, a vitamina E, ela tem essa ação antioxidante. Então, o que é uma ação antioxidante? É prevenir a oxidação de componentes celulares, nesse caso aqui, como exemplo, os ácidos graxos cadens poliinsaturada. E essa ação antioxidante é feita devido à capacidade desse componente aqui, desses hidrogênios fenólicos, doarem o hidrogênio ao radical livre lipídico e assim interrompe a propagação em cadeia, a propagação dessa oxidação em cadeia. Então, aqui é só para... Deixa eu formatar um pouquinho, mas vamos ver se dá para ver aqui. Então, aqui é só para a gente lembrar o conceito de radical livre, né? Na verdade, elas são moléculas de oxigênio reativo com um elétron desemparelhado. Então, tá aqui, ó, o oxigênio
molécula de oxigênio, e um elétron dele desemparelha. E quando isso acontece, esse elétron desemparelhado, para ele poder se equilibrar, ele quer roubar de outras moléculas os elétrons. Então, ele tenta roubar de outras moléculas os elétrons. E quando ele faz isso, ele oxida aquela molécula. E o que os antioxidantes, na verdade, fazem? Os antioxidantes, eles doam um elétron a esse radical livre e acaba estabilizando esse radical livre. Então, o antioxidante, a função do antioxidante é justamente doar, entre aspas, né, um elétron para que estabilize esse radical livre. Então, gente, como a gente acabou de falar, a principal função da vitamina E é ser antioxidante, em particular de membranas onde as vitaminas E estão. Porque lembram que a vitamina E ela é lipossolúvel, então ela está misturada, né, vamos dizer assim, nos lipídios. Ela protege os lipídios desses agentes oxidantes, né? Então, as membranas celulares, elas estão sendo bombardeadas o tempo todo por esses radicais livres que causam essa peroxidação lipídica. E esse processo pode ocasionar o quê? Problemas na estrutura da membrana e ainda da sua permeabilidade. Então, o fato da vitamina E estar ali, ela protege a membrana desses insultos, tá? E, obviamente, como a gente já acabou de falar, por ser lipossolúvel e compor a membrana, ela impede que haja essa deteriorização lipídica e, obviamente, vai impedir que haja a peroxidação dele devido à sua capacidade antioxidante, certo? A fonte de vitamina E são alimentos gordurosos de um modo geral. Então, aqui como exemplo, óleos vegetais, alguns vegetais folhosos, castanha, germe de trigo, gema de ovo, abacate. E a deficiência da vitamina E pode ser vista em bebês prematuros, tá? Que podem até acarretar anemia, e essa anemia vem associada com a peroxidação lipídica de hemácias que podem ter hemólise acentuada, podendo causar anemia, tá? E adultos com problemas na absorção e transporte de lipídio. E não há registros de toxicidade dessa vitamina, da vitamina E. Então, nós temos aqui as quantidades recomendadas diárias, crianças 7 miligramas, mulheres 8, homens 10, e temos algumas diferenças para grávidas e lactantes. E agora, agora a gente vai falar da última vitamina lipossolúvel, que é a vitamina K. A vitamina K, ela está presente em 3 principais formas, tá? A filoquinona, que é presente em plantas, que a gente chama de K1. A menaquinona, que é produzida pelas bactérias da flora intestinal, que é a K2. E a menodiona, que é o derivado sintético da K1. Então, ela é sintética, que é a K3. Então, gente, a vitamina K ela tem uma importante função na cascata de coagulação. Na verdade, ela tem uma importante função na ativação, vamos dizer assim, ela funciona como uma coenzima para ativação de alguns fatores de coagulação. Acho que vocês já devem ter visto isso, ou vão ver ainda. Não, vocês vão ver ainda, próximo bloco, a atuação da vitamina K nesses fatores de coagulação. Então, entendam que ela atua como coenzima dessa enzima que vai ativar esses fatores de coagulação. Então, vamos tentar entender como que isso acontece. Então, vamos lá. Os fatores de coagulação estão geralmente armazenados, ligados, esses que têm esse tipo de ativação, tá? Eles estão ligados ao ácido glutâmico, ao glutamato. Para que eles sejam ativados e funcionem,
o que eles precisam? Eles precisam que esse glutamato se torne um aminoácido, que eu não tenho certeza, mas acho que vocês devem já ter ouvido falar, que é um aminoácido que não é comum, né? Um aminoácido diferente, vamos dizer assim, que é o gama-carboxiglutâmico. Então, assim, esse fator de coagulação ligado a esse aminoácido gama-carboxiglutâmico, ele se torna ativo. E essa ativação se dá com uma enzima que tem como coenzima a vitamina K. Eu nem vou entrar no mérito da questão desse ciclo aqui, porque quando vocês forem falar dos fatores de coagulação, vocês vão falar isso com mais detalhes. Mas eu quero que vocês saibam que a vitamina K ela é importante para a ativação desses fatores de coagulação, porque antes esse fator de coagulação ligado a um ácido glutâmico, ele precisa, para se tornar funcional, dessa enzima junto com a vitamina K. E aí esse glutamato, esse ácido glutâmico, vai formar o gama-carboxiglutâmico. Essa reação aqui, ó, a gente tem um resíduo de glutamato, que a gente tem uma enzima que usa como cofator a vitamina K, e essa enzima é uma carboxilase, ou seja, ela vai usar CO2, e esse resíduo aqui de glutamato que tem essa estrutura, ele vai ficar com essa estrutura aqui, tá bom? Porque usou o CO2, tá vendo? Era H, ficou COOH. Então, a gente mudou o resíduo ligado a esse fator de coagulação, fazendo com que este fator de coagulação seja ativado. Vou repetir o que eu quero que vocês entendam. Que então existem fatores de coagulação que estão associados a um ácido glutâmico ou glutamato. Para que eles sejam ativados, eles sofrem uma reação chamada de carboxilação, que é essa carboxilase que atua, que usa CO2, no qual a vitamina K é uma coenzima. Então, ela é necessária para o funcionamento dessa enzima. E aí sim, esse fator se torna ativo ligado a esse aminoácido, que agora é o ácido gama-carboxiglutâmico. E aqui é só para mostrar para vocês a cara deles. Não vou entrar no mérito da questão da vitamina K, como coenzima e como que isso funciona. Quando vocês forem falar de fatores de coagulação, imagino que vocês abordem isso em detalhes. Então, vitamina K é uma coenzima importante para ativação de fatores de coagulação ligados ao ácido glutâmico, que, uma vez ela como coenzima dessas carboxilases, vão formar fatores ativos ligados ao gama-carboxiglutâmico, ok? Então, gente, além do que a gente acabou de falar, né, dessa função como coenzima, né, na reação de carboxilação, lá na ativação do fator de transcrição, ela também aqui vai atuar da mesma maneira como coenzima de uma reação de carboxilação, só que neste caso aqui é a carboxilação da osteocalcina. Essa osteocalcina ela é produzida pelos osteoblastos durante a formação óssea e está envolvida na regulação da maturação óssea. E tanto a transcrição quanto a tradução dessa osteocalcina são reguladas pela vitamina D, vitamina D3 especificamente, e pela sua capacidade de ligação ao cálcio, que só é possível, né? A gente acabou de falar sobre isso, após a carboxilação de resíduos específicos de ácido glutâmico. Ou seja, só é possível a ligação do cálcio se a gente passar por aquele processo de formação do ácido gama-carboxiglutâmico. Então,
Como é que mais ou menos... Na verdade, isso aqui foi visto, começamos com estudos epidemiológicos, avaliando que pessoas que tinham, que tomavam, né, que tinham deficiência de vitamina D, na verdade, elas começaram a apresentar risco aumentado de fratura de quadril. E aí se viu que essa regulação da maturação óssea era feita justamente por esta proteína, esta osteocalcina, que é produzida pelos osteoblastos, e que ela, justamente para poder ligar o cálcio, precisava dessa transformação, vamos dizer assim, de ácido glutâmico para carboxiglutâmico, e aí sim ligar o cálcio. Então, dessa forma, é possível estabelecer essa relação. Na verdade, acredita-se que essa seja de fato a relação da vitamina D com a melhoria dessas fraturas ósseas, né? Então, vamos ver se a gente entende melhor aqui. Então, o que acontece? Nós temos aqui a matriz óssea. Aqui a gente tem a osteocalcina, que vai se ligar ao cálcio, que vai levar justamente esse cálcio para dentro dos ossos. Então, ela vai regular essa maturação óssea. Só que a osteocalcina, ela está ligada a quem? A osteocalcina está ligada ao ácido glutâmico, ao glutamato. E aí, ela precisa de uma enzima para fazer o quê? Para que esta osteocalcina fique ligada ao gama-carboxiglutâmico. Então, há uma reação de carboxilação que a vitamina K atua como coenzima, em que esse ácido glutâmico se torna gama-carboxiglutâmico. Uma vez que ele se torna gama-carboxiglutâmico, ele pode se ligar ao cálcio e aí sim a acontecer essa regulação da maturação óssea. Então, essa carboxilação da osteocalcina, que a gente viu aqui, é o principal mecanismo que esclarece a hipótese da influência da vitamina K na saúde óssea. A vitamina K é amplamente distribuída em tecido animal e vegetal, produzida pela flora intestinal, e a gente precisa de uma dose diária de 45 a 80 gramas. Deficiência da vitamina K é raríssima, mas pode causar uma doença que cause sangramento. E os recém-nascidos, assim que nascem, o intestino deles é colonizado com uma única dose de vitamina K. A toxicidade já se viu. A quebra prematura de hemácias, que como consequência acaba causando anemia, e a doença icterícia por conta de uma necrose hepática celular, por morte celular, né? Porque a gente sempre tem essa associação dessas vitaminas lipossolúveis com perda de função hepática, né? E aí que causa algum tipo de problema.